Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte para vocês sobre o Flamengo, nação. O Cruzeiro. Vamos para o Flamengo, joga amanhã contra o Cuiabá e aí sem o Gabigol que ficou sozinho no Rio de Janeiro. É isso, não é, Cícero? É verdade, Bruno. O Gabigol continua afastado pela direção rubro-negra, não foi relacionado e não está viajando para Cuiabá para esse jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7 da noite, na Arena Pantanal, o Flamengo é o quarto colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos. Tudo isso, desse afastamento, ainda por conta dos incidentes logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Gabigol, ele acabou dizendo que estava fora do Flamengo no ano que vem. E aí foi afastado, não jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, foi o primeiro jogo de afastamento e agora este segundo jogo. Havia uma expectativa, já que ele está treinando normalmente com os companheiros no CT Ninho do Urubu, de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá. Mas isso acabou não acontecendo, né? Então, a informação que a gente tem é que já houve uma aproximação no sábado, uma conversa de cerca de 30 minutos lá no CT entre o Gabigol e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já está reintegrado, mas a tendência é que ele deva voltar só na 35ª rodada. O outro jogo do Flamengo, que será contra o Fortaleza, no estádio Castelão, em Fortaleza, terça-feira, dia 26 de novembro. Sem o Gabigol, sem o Plata, que está jogando pela seleção do Equador, estará jogando esta noite, e sem o Bruno Henrique, que está suspenso, o Flamengo está tentando um efeito, já pediu um efeito suspensivo no STJD, ele acabou pegando 2 jogos de suspensão, tem que cumprir o segundo nesse jogo contra o Cuiabá. Aí o Flamengo teria para comando do ataque 2 opções. O Lohan, garoto muito bom, mas que não vem jogando ultimamente com frequência, e o Felipe Tereza, que é um garoto também promissor da base. O Flamengo deve ter o desfalque aí de 4 jogadores, desfalques de 4 jogadores que estão nessa data FIFA jogando por suas seleções. Na seleção do Brasil contra o Uruguai em Salvador, o Gerson meia e o Léo Ortiz zagueiro. O Gonzalo Plata, como falei, na seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, e o Varela, lateral direito do Uruguai, que estará ali relacionado, talvez no banco ou de saída contra o Brasil. Vamos aguardar então, situação complicada essa do Gabigol. Será que ele vai voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Fica essa pergunta no ar. Voltamos aos estúdios. Pois é, né, Cícero? Você já volta pra gente falar do Botafogo, mas é isso, né? Jogando ou não jogando, ele é sempre assunto. E aí, Dom, que é a melhor escolha que o Flamengo fez? Eu O que você acha? Eu lamento profundamente, né? Porque é o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos de um grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Não só pelos títulos conquistados, mas pela relação com o torcedor. E acabar dessa forma, ainda mais pelos dois lados, eu digo. Assim, acho que a condução da diretoria nessa reta final não foi das melhores, assim como as próprias atitudes do Gabigol, acho que são criticáveis. Então, assim, eu lamento pelos dois lados, até porque quem acaba sentindo mais é o torcedor. Sim. Ainda que a última imagem é o título da Copa do Brasil, com os 2 gols do jogo de ida, mas era algo que eu acho que poderia ser contornado de uma forma muito melhor. O que você acha, Marra? Porque agora, cada jogo, a gente vai ficar... E aí, o Gabigol vai ser... está relacionado, não está? O que vai fazer o Felipe Luiz? Eu acho que esse livro estava fechado e ele está aberto de novo. Eu acho que do jeito que foram as coisas na Arena MRV, parecia que ali, fechou o livro, nada mais. Só que como é um processo eleitoral, como até ontem a ESPN mostrou o debate, como o Gabigol é muito grande, como o Gabigol ele se manifesta e ele é bom se manifestando também, eu acho que ainda a coisa está meio assim, vamos esperar os próximos passos, mas eu não vejo que está acabado. Tem uma reaproximação, o clube, ele, eu acho que o Gabigol pode ainda fazer alguma coisa esse ano. Ainda nesse ano? Eu acho que sim. Eu não E aí sei. eu vejo em jogos em casa. Eu acho que já seria melhor fechar esse livro de uma vez, vocês não acham? Mas já estava fechado. Então, por que foi reabrir? Eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado para a direção do Flamengo tomar essa atitude logo. Claro que tem esse processo eleitoral e essa não é uma escolha fácil, não é? Acho que eu já ouvi isso. Para lá de difícil.
Mas eu não concordo muito com essa história de que, não foi mal conduzido das suas partes. A história, ela só se complicou por causa do Gabigol. Se o Gabigol tivesse mantido o profissionalismo dele, como outros jogadores dessa geração mantiveram esse profissionalismo ali, né, feito, ele sairia como ídolo. O Felipe Luiz não tá aí como ídolo. O Arrascaeta não tá aí como ídolo. O Bruno Henrique não tá aí como ídolo. O Diego Ribas não se aposentou como ídolo. Por que com o Gabigol foi diferente? Foi por culpa dele. Concordo. O que eu sinto falta mais de um posicionamento mais claro em relação à diretoria depois do momento. Então, o Felipe Luiz falou de um possível atrito que teve, Sim, e aí ele falou, olha, verdade. é uma decisão da diretoria. É verdade. Então, acho que faltou uma clareza maior da diretoria nesse posicionamento. Então, é isso que eu questiono em relação à condução deles. Mas que, de fato, o Gabigol deixou a desejar nas atitudes, inclusive lá na própria final da Copa do Brasil, mas ao longo de toda a temporada. E isso acho que é Em inquestionável. algum momento no campo também, né? Que ele ficou Também. um tempão sem jogar bem. É claro que é muito difícil você tomar uma atitude dessa com um cara do tamanho do Gabigol. Concordo. Mas é isso, né, Marra? São 2 anos de um desempenho ruim em campo e de desrespeito ao clube, ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Não, e na parte administrativa, na relação de vínculo de emprego, Exato. o Flamengo pagou tudo, né? O Flamengo estava sempre fazendo a parte dele. Eu concordo que, assim, é que tem mais coisas dentro da relação, né? A vida, muitas vezes, é um teste de limite, né? Sim. E o Gabigol foi testando o limite e o Flamengo não foi colocando limite durante muito tempo. E aí, assim, as coisas estavam dando certo. Até que vem o Pedro arrebentando, o Gabigol perde espaço e não foi dado limite ainda. Então, assim, no teste de limite, ele já era grande, gigante, ele mostrou fragilidades também da direção. Você vê, esse limite, por exemplo, ele foi testado no Palmeiras por um cara do mesmo tamanho, que é o Dudu. E o Dudu nunca desrespeitou publicamente a direção do Palmeiras como o Gabigol fez com a direção do Flamengo. Mas ao deixar em dúvida o seu futuro no clube, o que o presidente do Palmeiras fez? Tchau, pode ir embora. Sim. E ali a hierarquia foi respeitada. Porque o que o Dudu precisou fazer? Voltou quietinho. Tá lá, né? Se entendeu com a comissão técnica, se entendeu com a direção e pode ainda ser muito importante pro clube. Sim, Essa hierarquia que a gente viu no Palmeiras, no Flamengo a gente não viu. Né? Sim. Nem do jogador respeitar, nem da direção do clube saber se impor. E quem mais testou isso foi o Gabigol. Foi o Gabigol. A gente não deve saber de muita coisa, né? A gente não sabe de muita coisa. Sabe de muita coisa. Certamente. Mas quem ficou mais exposto várias vezes e que se expôs várias vezes foi o Gabigol. E aí é o que o Donk falou e o que a gente fala sempre, né? A gente lamenta porque é uma história maravilhosa. Sim. As páginas mais incríveis da história do Flamengo foi escrita por esse jogador. Dava pra terminar de forma bem diferente. Não era pedir muito, né? Era pra terminar. Bom, quem sabe com essa página que ainda tá aberta, como o Marra falou, Sim, mas o capítulo passado era bem mais bonito, né? era mais bonito. Vamos lá, Cícero Melo, porque a página... Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Não esquece que eu quero te falar do negócio do quê? Romero, hein? Depois você fala do Romero. Mas queremos agora Flamengo, porque É que vocês querem rir do Palmeiras aqui, já acabou. Houve mas tem outros nomes um debate ontem na televisão Rapaz, de candidatos a presidente do Flamengo. Como é que tá essa situação do Flamengo agora? O Flamengo é campeão, ganhou a Copa do Brasil. Gabigol pode ser reintegrado Era pra estar em paz, apenas né, para jogar. Não, mas nunca vai estar. Mas Não, não né? para. Viu? Deixa eu falar isso. Estão dizendo que o Gabigol pode ser reintegrado apenas para ficar até o final do ano, treinando, jogando, se precisar e tudo, mas que não vai ficar mesmo no Flamengo. Contra o Cuiabá já não mais. Não mais. Pro jogo de amanhã. Tá. Ele já tá fora. Jogo de despedida teremos pra Gabigol? Cara, assim, tem que ter. Mas não vai ter. Tem que ter. Não, o Flamengo não vai organizar um jogo. O Flamengo não vai organizar, mas o último jogo do Flamengo no Maracanã tem que botar o Gabriel pra pode ser jogar. que sim. E a Isso pode torcida ser. faz o que bem entender. Mas vamos lá, vamos por partes. Da presidente, eu vou te falar, eu não faria eu Você não faria? Não. Porque Jura por você vai Deus? colocar o Gabigol pra Não, jogar? imagina. Qual é o risco dele ser vaiado, ser Não, ele não vai ser. Ixi, hostilizado? Não sei. cara. a arquibancada é Ao dele. contrário. Não sei, cara. Não. Sinceramente, não sei. Pra mim, assim, Eu deixaria do jeito Se que tá. colocarem, Só se colocarem antes todas as taças do Gabriel lá no último Sim, jogo, mas a o torcida torcedor não aplaude. pensa assim, entendeu? eu acho que tem algumas coisas que precisavam ser explicadas pela direção do Flamengo, tá? Ele bagunçou o vestiário, chamou o Felipe Luiz de, tá achando que é o Guardiola e tal. Se ele tivesse feito tudo isso, a gente ia ver tudo que a gente viu na comemoração do título do próprio Felipe Luiz com ele, abraçando, dando beijo,
Então, assim, pra mim tem versões que são conflitantes nisso tudo. Isso aí foi aquilo que a gente tava falando. Isso foi coisa plantada pela diretoria e alguns jornalistas caíram lá no papo dos caras. É a óbvio. minha impressão. Óbvio. E aí, por isso, o clima... Tudo que ele fala bagunça com a direção. Ele jogou no ventilador do Landim e do Marcos Braz. E aí eu vou te falar, Sormani, a arquibancada é dele. Será? Bom, você conhece mais do que... A arquibancada ficou louca com ele. E quando ele voltou depois do negócio do Corinthians, a arquibancada era dele. Não adianta. Eu não senti o Marcos Braz tomou pressão na volta de Belo Horizonte depois do anúncio da saída do Gabriel. A torcida é dele. A torcida é dele. Eu acho que pela história merecia acabar com uma despedida que não fosse organizada pelo Flamengo, mas com a ida dele a campo ao Maracanã para se despedir da torcida. Eu acho que é o mais civilizado. Ele foi ao estádio no jogo seguinte, né? A conquista da Copa do Brasil. Foi ao estádio de camisa do Zico. Foi pra arquibancada. E não, a camisa mais linda que eu do tenha mundo. visto, pelo menos, ele não foi apupado, né? Foi um jogo meio de festa lá pro Flamengo, para comemorar o título e tal. E eu não vi o Gabigol ser hostilizado. Não. Mas agora, porque tem muita influência, acho que vai ter muita influência, tudo que está acontecendo com o Gabigol no futuro do Flamengo, o futuro político do Flamengo. Por isso que eu mencionei esse debate. Foi um debate quase debate de políticos mesmo, né? Eu não vi. Vou te falar, não me toca. Essa camisa é antológica, ela é maravilhosa. Mas assim, o simples fato de ter havido um debate mostra que as coisas no Flamengo, diferentemente do Palmeiras, que está tudo resolvido, a Leila vai ser... Não, elas estão bem... estão fervendo no Flamengo. E hoje, né, a gente pensa... Eu sempre falei isso, né? Falei, cara, o que leva alguém a querer ser presidente de um clube? Que tem dívida, que tem problema, que tem não sei... Eu nunca entendi muito bem isso. Mas no caso do Flamengo, dá pra entender, né? Você vai pegar um timaço... É um poder, né? Você vai pegar um timaço, você vai pegar um orçamento bilionário, além desse ego, dessa vaidade saciada, assim, né? Então, não tem uma decisão clara sobre a eleição, não tem uma posição que defina como acontece no Palmeiras. E eu tenho medo, assim, sinceramente. Do quê? Eu me preocupo muito com a manutenção da situação, por exemplo. Eu não vejo bons caminhos. Eu acho que Landim, Braz... Chega, né? Eu acho que já deu. Ponche, né? Chega, né? Eu acho que já deu. É a minha impressão, assim. Se você fosse votar, você votaria em quem? Eu te digo que eu não votaria no Landim. Tá. Eu não consigo... na situação, né? Que é o Donche, né? Eu não votaria pra esse lado. E o candidato mais forte da oposição é o BAP, né? Já fez parte desta diretoria aí e tal, que pode a gente pode viver uma certa alternância de poder aí no Flamengo, que tem pela frente aí a história toda do seu estádio, que também pararam de falar, né? Todo mundo parou de falar dessa história do estádio. O gasômetro, né? É pra 29, né? Diz o Landim que já tá tudo certo, né? Que comprou já o terreno e que agora falta captar a empresa pra começar a construir, pra 29 só, né? É pra daqui um tempo, né? Até porque o projeto é muito grande, né? Mas, ó, só pra arredondar isso daí, o Flamengo precisa ir ao mercado, hein? Ainda tem isso, tá? Porque... Tem uma camisa nova em jogo, né? O Flamengo não tem centroavante. Antes que alguém fale, o Pedro já só vai voltar lá pro meio do ano. Meio do ano. Quizá nem jogue o Mundial. E olhe lá. Eu acho que o Flamengo vai resolver esse problema aí com o Bruno Henrique, entendeu? Não é o jogador pra posição. Acho. Não creio que seja também, não. Quem? Bruno Henrique. Eu acho que vai resolver. Vai resolver com o Bruno Henrique. O Bruno voltou a render justamente vindo pela beirada, né? E é onde ele ataca espaço, cara. Não, sim, não joga em qualquer lugar. Não, na direita, na esquerda, no meio. Que o Flamengo não pode se dar ao luxo de ter improvisos. O Bruno, de centroavante, é improviso. O Bruno é muito bom sendo versátil, vindo da esquerda. Eu concordo com o Facincani. E o Flamengo tem dinheiro pra contratar, né? O Flamengo tem dinheiro. O mais difícil é achar quem contratar. Exato. Aí você vai... Eu acho que quem contratar o departamento lá, análise, estatística, entendeu? Esses caras conseguem encontrar, entendeu?
O Flamengo não tem departamento de análise estatística. O Flamengo tem departamento de gastar dinheiro. É diferente do Igor Jesus lá, que foi encontrado... Ele vai sempre no óbvio, né? Ele vai sempre no óbvio. Vai no Dela Cruz, que é óbvio. Vai em quem, né? É um departamento de gastar dinheiro, porque tem dinheiro. Tem dinheiro. Então vai lá e gasta, né? Às vezes... Quem que seria um centroavante hoje? Óbvio. Não sei. Pro Flamengo. Olha, eu posso te falar um nome que talvez possa entrar no radar do Flamengo? Não. Não, quem? Não me surpreenderia se acontecesse, até pela condição atual dele. O Richarlison. Porra. Pode ser. Pombo? É. Pode ser. O Richarlison, O Pombo explode no Flamengo em meia hora. O Richarlison perdeu a condição de titularidade no Tottenham, não está bem. Não, mas ele tem mercado, Facinca. Não sei Tem se mercado, não. mas o Flamengo também pode ir lá. Tem conversar. mercado, o Flamengo é mercado também. O Flamengo também é um... O Flamengo também pode trazer. Player do mercado. Não vou dizer que o Flamengo possa ter 45, 50 milhões de euros, claro que não. Não é isso. Mas alguma coisa ali pode acontecer. Essa é uma impressão, não é uma impressão. informação. Não. Completamente impressão. Porque o Richarlison... O nome dele já teve ventilado ele voltar ao Brasil. Ex-Fluminense, né? Pra lembrar, né? Mais jogador do Fluminense mais um, né? Mais no um Flamengo dá certo, né? Mais Pedro. Então, mais um centroavante que você vai buscar. Né? E outra, o Richarlison tem uma versatilidade que ele pode jogar junto com o centroavante. Pode jogar. Depois com o Pedro. Cara, seria bem interessante. Cara, já que o Flamengo tem dinheiro. Seria animal. Não sei, porque é o seguinte, Sormani, o nome dele já esteve ventilado aqui no Brasil. Vai voltar... E ele falou, não, agora não, porque eu quero ficar, tenho mais um ano, quero ficar lá. Só que ele não tá conseguindo se criar no Tottenham. Cara... Ele não é um jogador em que caiu nas graças da torcida do Tottenham. Olha... Eu acho que ele caiu nas graças da torcida. Tá vendo? Quando ele pensa um pouco, ele para com esse negócio de querer fazer gracinha. Que é necessário. Ele fica fazendo gracinha com um jogador Como assim? do Uruguai, não sei o quê, não. Não, operário de Ponta Grossa. Ele pensa um pouco, ele contribui. Só pra dizer, os números do Richarlison lá são bem abaixo. Nessa temporada ele só fez 7 jogos com 2 participações em gols. E na temporada passada, 31 jogos, 12 gols e 4 assistências. Não, já tem, eu acho o baixo. Richarlison tem uns 2 anos. Não. Na temporada passada, 31 jogos, 12 gols e 4 assistências, tá bom. 12 gols? Quantos jogos? Pra ele, eu acho baixo. 31, 12 gols, 4 assistências, jogo E na primeira jogo temporada, não, e na primeira temporada 35, pouco, né? 3 gols, 3 assistências. Os números dele no somatório geral de Tottenham são bem baixos para um jogador que é centroavante de seleção brasileira. Ou era, né? Era, né? Ou era. Que pode voltar a ser. Deus me livre. Não. Vira essa boca pra lá. Ok, mas aí vocês estão falando que pode jogar no Flamengo, que seria uma ótima. Não, eu acho que, por exemplo, pro Flamengo é legal. É um jogador de time. Ele não tem um naipe de jogador de seleção, gente. Pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos falar do Corinthians agora, Michelete? É isso? Tem um negócio que acabou de chegar aqui pra mim. Do que? Isso? Do Flamengo? Do Corinthians. Então diga. Que é a parceria do Corinthians com o Fred Luiz, né? Ufa! Graças a Deus, meu Deus! E o Flamengo do Vene Casagrande terá importantes desfalques para o seu jogo contra o Cuiabá. Cadê? O rubro-negro enfrenta o Cuiabá ainda com uma lista de desfalques. Como antecipamos ontem com o nosso comentarista Vene Casagrande, Gabigol não está relacionado para a partida. A diretoria manteve a decisão de afastar o jogador por conta dos ocorridos na final da Copa do Brasil. Além dele, Luiz Araújo, que voltou a treinar, ainda segue em fase de transição e está fora. De La Cruz não participou das atividades, se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e deve ser desfalque. Pulgar não foi para a seleção chilena na data FIFA devido a um incômodo e também não treinou com o grupo. Bruno Henrique cumpre suspensão por conta de expulsão na partida contra o Corinthians. Completam a lista Léo Ortiz, Gerson, Gonzalo Plata e Varela, que estão com as suas respectivas seleções. A delegação viaja nesta terça para enfrentar o Cuiabá e manter o bom desempenho do técnico Felipe Luiz. Até agora, em 10 jogos, a equipe tem apenas uma derrota diante do Fluminense. A equipe ainda tem uma invencibilidade de 7 jogos, que é a segunda maior do Flamengo na temporada. O rubro-negro é o 4º colocado no Brasileirão com 59 pontos e enfrenta o Cuiabá em situação diferente na tabela. Muito bem, Vene Casagrande. Tem gente renovando. Você de casa aí pode participar através do Twitter, #SBT Esporte Rio. Tá um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, para você que está assistindo a gente pelo YouTube. Aliás,
tem gente de Morro de São Paulo assistindo a gente, Vene Casagrande. Grande Marcelo, trabalha em um restaurante lá, confesso que eu não lembro o nome do restaurante. Ele me mandou mensagem, que eu já tive a oportunidade de conhecer Morro de São Paulo, e falou, cara, eu tô te assistindo direto no YouTube, lá no SBT. Então, abraço Coisa pra galera boa, de Morro de São Paulo. Um Tamo beijo junto. pra galera daquele lugar, que é um lugar lindo, maravilhoso. Lindíssimo, um dos mais bonitos que já fui. Ô, Vene Casagrande, tem renovação acontecendo no lado do Flamengo, é isso? Pois é, pode acontecer, porque enquanto a gente faz o programa aqui, está rolando uma reunião lá no Ninho do Urubu entre os representantes do Everton Araújo, que para mim é a revelação do Flamengo nessa temporada, com a diretoria do Flamengo. E aí muita gente pode questionar, mas daqui a alguns dias tem eleição, existe mesmo a necessidade de renovar o contrato desse jogador? Sim, existe a necessidade. Vamos por parte. Ele hoje tem o menor salário do atual elenco do time profissional do Flamengo, o que não é um erro da diretoria. Ele ainda tem salário nível sub-20, porque até pouco tempo ele estava no sub-20. Só que diante do sucesso dele no time profissional do Flamengo, obviamente, clubes interessados nele já começaram a fazer algum movimento. Só que o jogador ele tem a pretensão de renovar o contrato e com isso os empresários do jogador estão se reunindo para renovar o contrato. E a diretoria do Flamengo está correndo contra o tempo porque hoje a multa rescisória dele é muito baixa, 40 milhões de reais, isso dá em torno de 6 milhões de euros. Qualquer clube interessado no Everton Araújo, seja europeu ou até mesmo brasileiro, tem ali em caixa 6 milhões de euros para pagar a multa rescisória. Então o Flamengo, para não ter nenhum risco de perder esse jogador, vai renovar o contrato dele, o vínculo atual vai até dezembro de 2026 e o novo provavelmente até dezembro de 2028, você aumenta o salário dele. Hoje, por exemplo, atualmente, ele ganha 5 vezes menos que o Carlinhos, que foi contratado recentemente no meio da temporada junto ao Nova Iguaçu. E isso não é nenhum demérito ao Carlinhos, não, só estou dando um exemplo. Então é um jogador que, ele é de o menor fato, salário hoje? O Everton Araújo é o menor salário, foi o que eu acabei de mencionar. Hoje, no elenco profissional, é o menor, sem sombra de dúvidas. Obviamente é porque eu não gosto de falar o valor exato. Sim. E eu nem quero falar também sobre isso, mas é só para o torcedor ter um pouquinho de noção que, de fato, os vencimentos dele estão defasados, digamos assim. Então, acho que esse movimento, antes da eleição, a diretoria está corretíssima em fazer. Não pode correr risco de perder um jogador desse nível, que, repito, para mim, é a revelação do Flamengo na temporada 2024. Não é sobre... A gente não está falando de um treinador, se vai renovar ou não, ou você vai adquirir uma dívida para deixar para o outro presidente. A gente está falando de uma joia que custa, e custa muito. Então, você não... se você não fizer esse movimento na hora certa, você acaba perdendo de graça um jogador do calibre desse menino. Então, faz bem o Flamengo fazer esse movimento logo, Lucas Pedrosa. Em todos os sentidos, Fernando. Eu acho que faz bem ao Flamengo, porque protege o seu jogador, tem um ganho no ativo aí também quando você renova o contrato, se aumenta o valor de multa rescisória, se aumenta o próprio valor de mercado, e o próprio Everton Araújo, né, cara? Ganha uma adição aí no seu salário. Quando ele entra em campo, ele é tão cobrado quanto o Alan, por exemplo, que deve receber 10 vezes mais do que ele ou qualquer outro volante do Flamengo. Então, a partir do momento que você tem um nível de cobrança de profissional, você tem que ter um salário de profissional. É claro, com toda a calma do mundo, porque ele ainda é o garoto. Mas eu gosto muito do Everton Araújo, tem fundamentos de futsal, é forte, é alto, é um jogador que faz uma boa transição da parte defensiva para a ofensiva e também tem boa pegada. Dos volantes aí, eu acho que hoje, teoricamente, ele só fica atrás do Pulgar, na minha visão. E, obviamente, o Léo Ortiz jogando de volante. Então, acho que o Flamengo faz muito bem na renovação desse garoto. Eu fiz uma conta rápida aqui na minha calculadora. Ih, melhor Você falou que o Alan deve ganhar 10 vezes mais, né? É. Vamos lá. Eu fiz uma conta rápida aqui. 40 vezes mais. Eu posso ver o valor? Pode. Lembrando, ver. gente, Cadê? o Alan fez por merecer para ganhar isso, tá? Sim, claro. Não é nenhuma crítica ao Alan, não. O que a gente está falando aqui é a cobrança em cima do Everton Araújo, ela é tão grande quanto em cima do Alan. É isso. É uma cobrança e parecida. Hoje, o Everton Araújo está na frente do Alan. Exato. É assim, vestiu tá a camisa do Flamengo, tá em campo pelo profissional, vai ser cobrado. Então tem que ganhar por onde também. E nós ficamos batendo nessa tecla no ano passado aqui pelo João Gomes. Sim, lembra? Mesma coisa. Foi a mesma coisa, só que o João ainda tinha um ponto que ele era o principal top 3 de importância na sua regularidade, na sua intensidade, no seu bom futebol, né? No momento... Foi ano passado ou retrasado? Foi em 2022. 2022, Inclusive, retrasado. foi o melhor momento do Thiago Maia. O Thiago Maia ele tem que agradecer muito ao João Gomes, porque ele teve aquela temporada muito boa por conta do João Gomes. Sim. Que eles fizeram uma dupla de sucesso. Ali. Exatamente. E a gente falava nesse programa, porque o João ficou meses e meses ganhando esse salário aí que eu vi, né, no seu celular, parecido. E sendo a cobrado. gente, pelo amor de Deus, esse menino que é a alma do Flamengo, que, né, não foi? Foi exatamente E depois isso. de 3 meses, talvez, por aí? É porque na época a diretoria não queria renovar. Nesse caso, e pelo menos a diretoria quer renovar.
Tanto é que está correndo aí dias antes da eleição e está certo. Eu acho que nesse caso não tem nenhum problema em você renovar. Muito pelo contrário, quando renovar não vai dar um valor absurdo que pode correr o risco de botar a conta financeira do Flamengo, enfim, isso não vai acontecer. É uma renovação de contrato de uma joia como qualquer outra. Muito bem, Vene, e essa novela aí entre o Hugo Souza e o Flamengo, não era esse que vocês trocaram, hein? Ah, tá. Já falei outra coisa, eu olhei pra cá, tem outra coisa. Eu falei, gente, essa novela entre Hugo Souza, Flamengo e Corinthians, ela tá perto de terminar? A gente pode dizer que a data final dessa novela, a gente já sabe, que é dia 30 de novembro, porque é o último dia que o Corinthians tem para poder exercer a cláusula de opção de compra. Você fala essa data, eu fico nervosa. 30 de novembro. Exatamente. É nesse dia aí mesmo. Só que de 30 de novembro cai no sábado. Então, teoricamente, é no próximo dia útil. Eu confesso que eu não sei se novembro tem 31, enfim. Mas não tá. Aí seria na segunda-feira seguinte. Mas a gente sabe que a novela vai terminar aí, porque o Corinthians tem até esse dia para poder exercer a cláusula de opção de compra. E até o momento não exerceu. Não exerceu por quê? Porque apresentou um fiador que o Flamengo não aprovou, e o Flamengo precisa aprovar. O Flamengo só vai aprovar se for um fiador de banco tradicional. Eu não vou falar o nome dos bancos aqui, para a gente não fazer propaganda, mas teria que ser um banco tradicional. E se não apresentar o fiador, foi o que eu já falei, aí teria que pagar à vista, 800 mil euros, o que não é um valor alto. Eu acho até que o Corinthians não vai correr o risco de perder um jogador que está super valorizado no mercado da bola, no mercado de transferência, por um valor assim baixo, se a gente for parar e analisar, onde eles vão achar um goleiro titular por apenas 800 mil euros. Então, a novela está perto do fim. Resta saber qual será o capítulo final. Muito bem, Lucas Pedrosa! Diga. Ele falou 30 de novembro, o que apareceu no meu telão? Labareda. Cadê, gente? Achei que eles iam botar o Hulk, imagina. Sai, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, sempre trazendo conteúdos diários sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.